Olá, vamos ao capítulo 29. Vamos ver o que ele nos conta. Tendo partido de Mênfis no 24º dia do segundo mês da estação de inverno, no 8º ano do reinado de Sete, o exército egípcio avançou muito rapidamente em direção ao sul. Desembarcou em Assuã e, a seguir, tornou a embarcar para os rochedos da primeira catarata. O nível pluvial no Nilo, naquela época, poderia ter permitido franquear as passagens perigosas, mas o faraó preferiu utilizar barcos adaptados à subida do rio em direção à Núbia. Ramsés estava encantado. Nomeado escriba do exército, dirigia a expedição sob as ordens diretas do pai. Por isso, viajava no mesmo barco, em forma de crescente, cujas extremidades se erguiam bem acima do nível da água. 2 lemes, um a bombordo e outro a estibordo, permitiam manobras suaves e rápidas. Uma vela imensa, presa em um único mastro de grande tamanho, inflava com o poderoso vento do norte. A equipe verificava frequentemente a tensão dos cordames. No centro, uma enorme cabina dividida em quartos e gabinetes. Próximas à proa e à popa, outras cabines, bem menores, reservadas ao capitão e aos 2 homens do leme. A bordo do barco real, como nas outras unidades da frota de guerra, reinava grande animação. Marinheiros e soldados tinham a sensação de estarem realizando um passeio sem perigos, e nenhum oficial os desenganava. Todos haviam sido informados das ordens do rei: não ser agressivo com os civis, não alistar ninguém à força, manter uma atitude correta, não proceder a qualquer prisão arbitrária. Que a passagem do exército inspirasse receio e provocasse o respeito pela ordem estabelecida era de se esperar, mas ser sinônimo de terror ou pilhagem era inaceitável. Os que não respeitassem o código de honra seriam severamente punidos. A Núbia fascinou Ramsés, que durante a viagem não abandonou a proa do barco. Colinas desérticas, ilhotas de granito, fino tapete verde resistente ao deserto e o céu de azul muito puro constituíam uma paisagem de fogo absoluta que lhe deslumbrava a alma. Vacas descansavam às margens, flamingos e andorinhas sobrevoavam as palmeiras onde brincavam os babuínos. Ramsés simpatizou imediatamente com aquele país selvagem. Era da mesma natureza que ele, queimava com o mesmo ardor incontrolável. De Assuã à segunda catarata, o exército egípcio atravessou uma região tranquila. Deteve-se junto de calmas aldeias, às quais ofereceu alimentos e móveis. A província de Ouat, termo que significa a ardente, há muito tempo pacificada, estendia-se ao longo de 350 quilômetros.
Ramsés sentia-se como num sonho deslumbrante, feliz, de tal forma aquela terra lhe falava ao coração. Despertou do pensamento, tendo à sua frente um incrível monumento, a enorme fortaleza de Bouren, com paredes de tijolos de 11 metros de altura por 5 de largura. Das suas torres retangulares, marcando o caminho da ronda com ameias, os vigias egípcios observavam a segunda catarata e seus arredores. Nenhuma expedição núbia podia ultrapassar o cordão de praças fortes, das quais Bouren era a mais importante. 3.000 soldados residiam ali permanentemente e se comunicavam com o Egito por um vai e vem de correios. Sete e Ramsés penetraram na fortaleza pela entrada principal, situada de frente para o deserto, sendo barrada por 2 portas duplas ligadas por uma ponte de madeira. Se um eventual agressor tentasse ultrapassá-la, sucumbiria sob uma chuva de flechas, dardos e pedras lançadas por fundas. As seteiras de 3 ameias estavam posicionadas de forma a apanhar o adversário sob um tiro cruzado que não lhe daria qualquer chance de escapar. Parte do contingente fora acolhida no pequeno povoado construído junto à Praça Forte. Uma caserna, casas bem arranjadas, armazéns e oficinas, um mercado e instalações sanitárias tornavam-na bastante agradável. O corpo expedicionário apreciaria algumas horas de repouso antes de penetrar na segunda província núbia, a região de Kush. Até aquele momento, o moral estava ótimo. O comandante da fortaleza recebeu o rei e o filho na sala principal de Bouren, onde fazia justiça depois da aprovação de suas decisões pelo vizir. Ofereceram cerveja fresca e tâmaras aos importantes visitantes. O vice-rei da Núbia está ausente? Perguntou Sete. Não deve tardar, majestade. Terá mudado de residência? Não, majestade. Ele quis avaliar pessoalmente a situação na região de Irém, a sul da terceira catarata. A situação, uma revolta, não é o que quer dizer? O comandante evitou o olhar de Sete. O termo é certamente exagerado. O vice-rei se deslocaria a tal distância para prender meia dúzia de ladrões? Não, majestade. Controlamos perfeitamente a região. E por que razão, já há vários meses, os seus relatórios minimizam o perigo? Tentei manter meu objetivo, majestade. É verdade que os núbios da província de Irém estão um pouco agitados, mas 2 caravanas atacadas, um poço de que os revoltosos se apoderaram, um oficial de informações assassinado, e trata-se de uma pequena agitação? Já tivemos pior, majestade. É verdade, mas foram decretados e infligidos os castigos. Desta vez, o vice-rei e você foram incapazes de deter os culpados, que se consideram fora de alcance,
e se preparam para fomentar uma verdadeira revolta. O meu papel é puramente defensivo, protestou o comandante. Nenhum núbio revoltoso ultrapassará a barreira das nossas fortalezas. A cólera de Sete aumentou. Admite então que podemos abandonar aos rebeldes a região de Kosh e de Irém? Nem por um momento, majestade. Então, diga-me a verdade. A frouxidão do oficial superior desagradou a Ramsés. Covardes assim eram indignos de servir ao Egito. No lugar do pai, o rebaixaria e o enviaria para a primeira linha. Parece-me inútil atemorizar as tropas, mesmo se algumas perturbações alteraram a nossa serenidade. E as nossas perdas? São inexistentes, espero. O vice-rei saiu à frente de uma patrulha experiente. Bastará que os vejam para que os núbios deponham as armas. Esperarei apenas 3 dias. Em seguida, agirei. Não será necessário, majestade, mas terei a honra de vos acolher. Esta noite vou organizar uma pequena festa. Não comparecerei a ela. Velai sim, pelo bem-estar dos meus soldados. Haverá paisagem mais violenta do que a da segunda catarata? Altas falésias ladeavam o Nilo, que abria passagem em estreitos canais, cujos enormes blocos de basalto e granito tentavam obstruir e nos quais embatia uma água cheia de espuma. O rio turbilhonava e batia-se com tal fúria que franqueava os obstáculos e tomava novo rumo. Lá ao longe, torrentes de areia ocre vinham morrer nas margens vermelhas salpicadas de rochedos azuis. Aqui e acolá, palmeiras mediterrâneas de tronco bifurcado davam um toque de verde na vegetação. Ramsés vivia cada um dos sobressaltos do Nilo. Acompanhava-o nos seus combates contra os rochedos, triunfava com ele. Entre o rio e ele, a comunhão era total. A pequena cidade de Borrém, a 1000 léguas de uma guerra na qual ninguém acreditava, estava feliz. As 13 fortalezas egípcias desencorajariam milhares de agressores. Quanto à região de Irém, não abrangia uma vasta zona cultivada, penhor de uma felicidade tranquila, que ninguém pensava em destruir. A exemplo de seus predecessores, Sete contentara-se em manifestar suas habilidades militares a fim de impressionar os espíritos e consolidar a paz. Percorrendo o acampamento, Ramsés percebeu que nenhum dos soldados pensava em combater. Dormiam, banqueteavam-se, faziam amor com encantadoras núbias, jogavam dados, falavam do regresso ao Egito, mas não tocavam nas armas. E, no entanto, o vice-rei da Núbia ainda não regressara da província de Irém. Ramsés notou a propensão do ser humano em pôr de lado o essencial para melhor se alimentar de ilusões. Porém, a realidade parecia-lhes tão pouco comestível que se enchiam de miragens, pois tinham certeza de se livrarem dos seus obstáculos. O indivíduo era simultaneamente desertor e criminoso. O príncipe jurou a si mesmo
não recuar diante dos fatos, mesmo que estes não correspondessem às suas esperanças. Tal como o Nilo enfrentaria os rochedos e os venceria. No extremo oeste do acampamento, do lado do deserto, um homem estava agachado e escavava a areia, como se enterrasse um tesouro. Desconfiado, Ramsés aproximou-se, com a espada na mão. O que está fazendo? Cale-se, não faça barulho, exigiu uma voz quase inaudível. Responda à minha pergunta. O homem levantou-se. Ah, que estupidez! Você a afugentou. Cetal, alistou-se? Claro que não. Estou convencido de que uma cobra negra tinha um ninho neste buraco. Vestido com o seu estranho capote com bolsos, mal barbeado, a pele morena e os cabelos negros brilhando sob a luz da lua. De novo, sob a luz da lua, Cetal não aparentava nada com um soldado. Segundo dizem os bons feiticeiros, o veneno das serpentes núbias é de excepcional qualidade, e por isso uma expedição como esta era uma bênção dos deuses. E o perigo? Trata-se de uma guerra. Não sinto qualquer aroma sangrento. Os imbecis dos soldados empanturram-se e embebedam-se. Na verdade, é a sua atividade mais perigosa. Esta calma não vai durar. Certeza ou profecia? Acha que o faraó teria feito deslocar tantos homens para uma simples parada? Pouco me interessa, desde que me deixem apanhar serpentes de tamanhos e cores esplêndidas. Em vez de arriscar estupidamente a vida, devia vir comigo para o deserto. Faríamos belas caçadas. Estou às ordens do meu pai. Eu sou livre. Cetal estendeu-se no chão e logo adormeceu. Era realmente o único egípcio a não temer os passeios noturnos dos répteis. Ramsés contemplava a catarata e partilhava os esforços incessantes do Nilo. A noite começava a rasgar-se quando sentiu alguém atrás de si. Esqueceu de dormir, meu filho? Estive velando por Cetal e vi várias serpentes aproximarem-se dele, imobilizarem-se e depois irem embora. Mesmo durante o sono, ele exerce o seu poder. Não é assim um monarca? O vice-rei regressou, disse Sete. Ramsés fitou o pai. Pacificou Irém? 5 mortos, 10 feridos graves e uma retirada precipitada. Eis o essencial da sua ação. As previsões do seu amigo Acha revelam-se corretas. Esse rapaz é um ótimo observador, que soube tirar as conclusões certas dos testemunhos que colheu. Às vezes ele me deixa pouco à vontade, mas tem uma inteligência extraordinária. Infelizmente, teve razão, mesmo contra a opinião de muitos conselheiros. É a guerra? Sim, Ramsés. Não há nada que eu mais deteste, mas um faraó não pode tolerar nem rebeldes, nem causadores de rebeliões. Isso seria o fim
do reinado de Maat e a implantação da desordem, que só serve para acarretar infelicidade para todos, grandes e pequenos. Ao norte, o Egito protege-se da invasão, controlando Canaã e a Síria. Ao sul, a Núbia. O rei que fraquejasse, como Akenaton, poria o país em perigo. Então combateremos. Esperemos que os núbios sejam razoáveis. Seu irmão insistiu muito para que eu aceitasse a sua nomeação. Parece acreditar nas suas qualidades de soldado. Mas os nossos adversários são temíveis. Mesmo bêbados, eles lutarão até a morte, insensíveis aos ferimentos. Então, me julga incapaz para o combate? Você não é obrigado a correr perigos desnecessários. Se o Senhor me confiar uma responsabilidade, eu a cumprirei. A sua vida não é mais preciosa? Com certeza que não, meu pai. Quem trai a sua palavra não merece viver. Então, lute, se os revoltosos não se submeterem. Lute como um touro, um leão e um falcão. Seja fulgurante como a tempestade. Caso contrário, você será vencido. Ai, meu Deus. A gente aqui já fica com o coração na mão, né? Mas vamos ver se haverá combate. Quem sabe? Né? Aguardemos os próximos acontecimentos, tá bom? Tchau.